O tema é desenvolvendo a nossa salvação. Irmãos, se tem um versículo que traduz bem a nossa caminhada cristã, o nosso progresso em Cristo e o nosso amadurecimento como cristãos, é o versículo de Efésios 4,15. Quando Paulo diz: crescei em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a ênfase paulina. Isso mostra a mim e a você que a vida cristã não é uma realidade pronta, não é um produto acabado, não é algo, irmãos, que recebemos de forma pronta, definida e acabada. Mas quando digo que salvação não é um produto pronto, estou me referindo não à salvação como decreto eterno de Deus. Esse sim é um produto acabado. Mas eu me refiro à salvação que acontece no tempo, que acontece no espaço e no tempo, e que é aplicado pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Ou seja, nascemos espiritualmente, estamos crescendo e desenvolvendo espiritualmente, estamos sendo forjados ou estamos sendo construídos e edificados sobre o fundamento que é Cristo, até aquele dia em que a nossa luz que começou a brilhar aqui pelo novo nascimento se torne perfeita até o dia de Jesus Cristo. E a Bíblia, para dar significado mais claro a essa realidade progressiva no corpo de Cristo ou em Cristo, ela nos chama de casa espiritual. Vós sois casa espiritual, vós sois pedras que vivem. E Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, irmãos, eu coloquei um fundamento, e o fundamento é Cristo. Agora, cada um de vós saiba como edificar a vossa vida cristã em Cristo, desenvolvendo, como diz Pedro, a vossa salvação com temor e tremor. E aqui vemos no próprio texto, através das palavras-chave, como crianças recém-nascidas, como a vida cristã precisa ser desenvolvida. Uma vez nascidos, uma vez recriados, precisamos desenvolver, amadurecer, deixar de ser meninos. E esse progresso é vivido aqui, no espaço e no tempo. Esse aperfeiçoamento é vivido aqui, com essa tensão que reside em nós, entre o velho homem, dominado pelas paixões, pela maldade, pelo desejo, pelo engano, pela hipocrisia, pelas maledicências. Esse homem velho que ainda tenta nos colocar no esquema antigo precisa ser vencido pela graça de Deus, para que esse novo homem, recriado por Deus em Cristo Jesus, cresça, amadureça, desenvolva. Esses meninos se tornem adultos, essas crianças em Cristo, através do genuíno leite espiritual, se tornem maduras em Cristo, cresçam. Mas para isso, irmãos, ou melhor, esse processo exige de mim e de você uma postura. Esse desenvolvimento da salvação, que começou pelo novo nascimento, porque ninguém escolhe nascer de novo, é Deus que pela graça nos dá novo coração. Mas uma vez nascidos, somos chamados a responsabilidades
de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E a pergunta é, com base no texto que ora acabamos de ler, qual deve ser a nossa postura no desenvolvimento da salvação? A primeira verdade está no verso 1. Você precisa despojar daquilo que é contrário à vocação a que fomos chamados. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. O primeiro ponto. A primeira ênfase do texto, irmãos, está no verbo que fala de ruptura. De deixar, de abandonar, de despojar. O texto começa com uma força imperativa. E a palavra aqui, despojar, descreve todo tipo de rejeição, de despojamento. E sem falar que o verbo está chamando a mim e a você a um tipo de ação, de resposta, despojando. E o texto mostra que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor é fundamental. Que primeiro tenhamos consciência do que precisamos deixar, do que precisamos despojar dentro dessa nova vida em que estamos. Romper com quê? Ou se despojar de quê? Irmãos, e o texto começa mostrando uma lista de vícios, ou melhor, uma lista de comportamentos que não tem mais nada a ver com a nova vida em Cristo. E o texto mostra que o despojamento é resultado do que aconteceu anteriormente. Veja, portanto, o termo portanto está nos remetendo ao que ele já disse no verso 24 e 25, que é o que? Nós nascemos da semente de Deus. Nós fomos regenerados, ou fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. O despojamento é resultado do novo nascimento. É a reação do cristão a Deus, ou aquilo que Deus fez nele. E aqui está sendo identificado como retirar, deixar de lado, abandonar. Mas aqui percebemos a forma como Deus ensina o seu povo. A forma como Deus faz com que percebamos as coisas. Como Deus usa a sua palavra para instruir a sua nova criação em Cristo. Como a palavra de Deus objetiva comportamentos que são danosos, prejudiciais. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber o que de fato precisamos abandonar, despojar. Precisamos saber aquilo que em nós está pronto a romper os limites do domínio próprio e os limites da nova vida em Cristo. E que em mim e em você é potencialmente algo que irá prejudicar a nossa relação em Cristo e a nossa relação entre irmãos. E a limpeza que chega à pureza da alma pela obediência à palavra passa pelo reconhecimento do pecado e das atitudes que prejudicam. E veja, quais são? A Bíblia aponta os erros. O primeiro é maldade.
Maldade. Toda maldade, Pedro diz. O termo aqui é bem genérico, né? E se refere a toda a maldade do mundo pagão. Ou seja, tudo aquilo que representa comportamentos pagãos, longe de Cristo, apartados de Cristo, vocês devem abandonar. Segundo, dolo. O que é dolo? É agir com toda a intenção possível. Dolo aqui representa o espírito traiçoeiro, que não hesita em usar meios ou artifícios questionáveis para obter vantagens. Terceiro, abandone a capacidade de interpretar papéis. Hipocrisia. Inveja traduz o espírito que nunca está contente com o que tem, ambicioso e que deseja sempre possuir o que o outro tem. É o que o termo significa no original. E toda sorte de maledicências. Final do verso 1. Maledicência é falatório da vida alheia. O que aqui está implícito é a atitude de falar da vida do outro. É falar maldosamente do outro. É falar carregado de hipocrisia, maldade, dolo. Agora para. Veja. Toda essa lista de vícios. Os irmãos deveriam lutar contra eles. Foram chamados por Deus em Cristo. E viviam essa vida, ou tinham essas atitudes como normais. E precisavam agora, com a graça de Deus, lutar contra eles. Veja, irmãos, como os vícios são impedimentos ao crescimento da vida cristã. Veja como um coração cheio de maldade, uma boca cheia de maledicência, um espírito faccioso que usa todas as artimanhas para se dar bem. Veja como tudo isso prejudica a nossa carreira cristã. E ainda temos, não só lá, mas aqui hoje também, que lutar contra todas essas atitudes que descaracterizam aqueles que nasceram de novo e que foram colocados no corpo de Cristo. Mas além da Bíblia mostrar o que devemos abandonar, mostrar claramente, irmãos, que isso é errado, a Bíblia também demonstra, sabe o quê? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao pecado. Deus exige do seu povo uma séria atitude em relação ao que é errado. Veja, despojando-vos, retire, abandone, deixe de lado. O texto não está ensinando a lutar contra isso. Não. O texto não está ensinando a resistir. Pelo contrário, está mostrando uma atitude muito mais séria, que é despojar. Abandone. Olha, a maldade, a inveja, o dolo, a fofoca, a hipocrisia, deixem de lado. É como diz Cristo: se o teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, arranque-a. Ou seja, é exigido de nós uma postura séria em relação àquilo que está nos prejudicando. E Deus nos chama ao arrependimento pela demonstração desses erros. Deixe de lado, abandone as velhas práticas, tirem as roupas do velho homem. É o termo despojar. Sabe por quê? Porque Deus nos chama à santidade. Amém. Ao compromisso diário de ser Cristo formado em nós. E nessa caminhada cristã, eu e você estamos inteiramente envolvidos nelas. Amém. Como? Despojando. Tire as roupas velhas. Abandone os velhos comportamentos. Deixe de lado aquilo que tem impedido ou que tem feito você estagnar na carreira cristã. Essa é a primeira postura. Abandone. Abandone. A segunda postura é: desejem.
coisas espiritualmente corretas. Desejarem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, nos deparamos com mais um verbo. Os verbos aqui são as portas de entrada para o texto. Observe: despojar, desejar e chegar. O segundo verbo é desejar, e que se torna mais enfático pelo advérbio que está unido a ele, ardentemente. E se torna mais forte ainda pelo símbolo ou pela comparação que Pedro está fazendo com crianças recém-nascidas. Ou seja, despojar daquilo que prejudica e desejar aquilo que alimenta. O alimento é vital para o crescimento. E ele vai usar isso, mostrar isso, usando a imagem da criança. E Pedro utiliza a figura da criança que deseja o leite. E quem é mãe, pois não precisa nem ser mãe, né? Porque a mãe conhece tanto na teoria quanto na prática. Sabemos que o leite é fundamental para a criança, principalmente o aleitamento materno. Pois a criança que não se alimenta de leite na sua fase inicial, e o texto aqui fala do lactante, daquele que precisa de leite para desenvolver, para que o seu organismo ou o seu corpo, a sua vida biológica, seja preenchida com nutrientes, com vitaminas, que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Sabe por quê? Sob pena dessa criança sofrer de desnutrição. E aí a criança não tem consciência, né? Ela não sabe ainda que o leite é fundamental para o seu desenvolvimento. Ela não tem esse conhecimento na prática de que o leite é fundamental para ela desenvolver. Mas uma coisa percebemos na vida das crianças, dos recém-nascidos: como elas desejam ardentemente pelo leite, quando o relógio biológico bate na hora da fome, ou no momento dela ter que se alimentar. E quando chega a hora, irmãos, a mãe pode estar em uma cerimônia de casamento, a mãe pode estar recebendo visita, pode estar na feira ou em qualquer lugar. É natural. E aí, como elas não sabem falar, elas choram bem baixinho. E a mãe diz: ela está com fome. A mãe sabe que o choro identifica o desejo ardente dessa criança de desejar o leite. Aí, irmãos, a mãe coloca nos seios para amamentar, e ela parece que vai arrancar fora, de tanto que ela sube, de tanto apetite, de tanto desejo. É isso que o texto está expressando. Esse desejo intenso, como o desejo de uma criança, como o desejo de uma criança que tem apetite, desejo pelo alimento. E somos exortados como crianças a desejar também. Somos exortados a desejar ardentemente como as crianças aquilo que vai nos proporcionar crescimento na vida cristã. Irmãos, mas na vida cristã corremos o risco, de perder o apetite, de perder o desejo, de não mais desejar, de perder o apetite espiritual pelas coisas de Deus, ou por aquilo que vai proporcionar crescimento. E aí, assim, são vários os fatores, vários. Não devemos ser precipitados para dar um diagnóstico rápido, são vários os fatores. Mas uma coisa, você deve sair daqui certo. Você deve sair daqui certo
com isso? Isso cravado na sua consciência, de que um dos fatores que contribui para a diminuição do apetite espiritual na vida cristã é a falta de compromisso em deixar aquilo que prejudica. Se tem um dos fatores que contribui para a perda do apetite na vida cristã, é a falta de arrependimento, de despojar, de abandonar, de deixar. E aí isso causa inapetência espiritual, falta de apetite, falta de desejo, falta de vontade em buscar aquilo que proporciona crescimento em Cristo. Como o salmista diz: Senhor, desejo como a corça suspira pelas águas, assim o meu ser suspira por ti, ó Deus. O salmista tinha desejo intenso. Como amo, Senhor, a tua lei, e nela medito de dia e de noite. E aí, irmãos, quem não abandona também não deseja. Quem não se despoja também não busca. E a ênfase do texto é: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Olhem para a criança que está amamentando, lactante. Olha o desejo que ela tem pelo leite materno. E quando ela está amamentando, olha a intensidade. Olha a ardência com que ela suga esse leite. É assim. A vida cristã é assim. Um despojamento deve vir acompanhado de busca verdadeira por aquilo que é espiritualmente saudável, que vai proporcionar crescimento na graça. E o que é? Genuíno leite espiritual. Leitinho. Leitinho. Veja que não é qualquer alimento, né? É leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. E aí mostra que o cristão genuíno não se alimenta de qualquer coisa. É daquilo que proporciona crescimento. E a palavra espiritual aqui é lógicos. Lógicos. É a mesma palavra que Paulo utiliza lá em Romanos 12:1. Apresentai a Deus o vosso culto racional. Lógico. O lógico aqui não tem nada a ver com a razão, com aquilo que entendemos meramente pelo aspecto racional. Mas lógico tem também a ver com aquilo que esteja de acordo ou com a lógica da nova vida, que seja condizente com a nova realidade. E qual é a nossa nova realidade? Nascer de novo. São crentes. E deve então apresentar a Deus um culto que seja lógico, condizente com a condição que agora estamos em Cristo. Com a mente transformada, apresentamos a vida. Com os apetites recobrados pelo novo nascimento, desejamos coisas espirituais. A nova vida traz novos desejos, e os novos desejos são desejos por coisas espirituais. Mas lógico também faz menção à palavra de Deus. Genuíno leite espiritual. O verdadeiro ensinamento, a verdadeira instrução da palavra de Deus. E tudo isso tem um propósito. Sabe qual é? É nos levar a deixar de ser meninos. É nos levar a deixar de ser crianças em Cristo e amadurecer, crescer, ter uma vida cristã mais firme, mais sólida, mais palpável, uma caminhada mais desvencilhada dessas paixões e daquilo que cerca o homem longe de Cristo. Mas veja o que diz o verso 3: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, a vida cristã, ela vem acompanhada de verdadeiras experiências espirituais. Uma coisa é você saber de que o Senhor é soberano, é bondoso,
é Salvador, é o Deus da providência, é o Deus que cuida, é o Deus que guarda, é o Deus que salva. Agora, outra coisa é você ser conduzido pela bondade, pela santidade, pela providência. Outra coisa é você saber em sua própria vida de que Deus é bondoso. Uma coisa é você saber o que Deus fez por você. Agora, outra coisa é você ter a experiência do que Deus fez em você. E à medida que se conhece a Deus pela palavra e se vive a Deus em sua caminhada cristã, se vai tendo a experiência diária de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor nos cerca dos aspectos mais bondosos do seu caráter, que é misericórdia, que é fidelidade, que é providência, que é nos conduzindo à maturidade cristã em Cristo, se é que tens. Se é que tens, ou seja, se é que você tem a experiência de que o Senhor é realmente o que está sendo revelado em sua palavra. Portanto, a primeira atitude é despojamento, a segunda é desejo ardente. É desejo ardente. E aí, irmãos, quando um cristão perde o apetite espiritual, e Cristo tem o diagnóstico preciso da igreja. Preciso. Cristo não falha em seu diagnóstico. Não falha. As igrejas do Apocalipse, ou que estão sendo exortadas no livro de Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, todas têm o diagnóstico preciso que Cristo dá a elas. Eis que vocês não são nem quente e nem frio, vocês são mornos. Aconselho que vocês, a uma das igrejas, ele diz: compre de mim colírios, para que vejam. Lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. A prática das primeiras obras. E aí, irmãos, perde-se o desejo, não é mais alimentado pelo genuíno leite espiritual, a vida se torna um fardo, deixa de crescer e de experimentar em sua própria vida e caminhada cristã de que o Senhor é bondoso. E aí continua menino a vida toda, sendo levado a vida toda, sendo afetado a vida toda. Mas a advertência cristã é: desejem como crianças aquilo que proporciona crescimento. Veja, para a salvação, aquilo que está acontecendo como processo diário na vida de vocês. É como diz Paulo escrevendo aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, a quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Como Paulo diz à igreja de Corinto: eu desejei muito dar a vocês um alimento mais sólido, mais substancioso, mas vocês ainda são meninos. Meninos em Cristo, que precisam ser relembrados de novo de uma série de questões. Ou seja, uma igreja que estagna, uma caminhada que para, um desejo que morre, o apetite que acaba. E Paulo diz: desejem, Pedro diz: desejem ardentemente. Olha o advérbio, ardentemente. E terceira verdade é: o crescimento, irmãos, exige de nós uma aproximação maior de Cristo para ofertarmos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não há crescimento sem Cristo, né? Não há construção de uma casa cristã ou de uma vida cristã sólida sem o fundamento que é Cristo. O crescimento passa por uma comunhão próxima a Cristo, se identificando com Cristo em tudo. Ele é a pedra que vive, vocês também como pedras que vivem. Sois edificado casa espiritual. Sem Cristo, de fato, nada podemos fazer. E o escritor aos Hebreus exorta os crentes a entrarem por este caminho que Cristo abriu, mas entrem de forma confiada para adorar a Deus, por este caminho que Cristo abriu pelo seu próprio sangue. E o novo homem em Cristo tem diante de si esse caminho, que é o caminho das ovelhas, que entram pela porta que é Cristo. Mas observe que o texto também possui uma estrutura bem interessante: despojar, desejar e chegar. Abandonar, buscar e chegar. Como diz Deus: Israel, se voltares, volte para mim. E essa volta é precedida daqueles verbos que já disse: despojar, desejar. Precede a volta a Cristo em uma comunhão mais intensa, como pedras que estão sendo edificadas, essas atitudes: arrepender, como crianças desejar, porque fatalmente um coração cheio de dolo, de maldade, uma boca cheia de maledicência, é uma barreira ao oferecimento de sacrifícios agradáveis a Deus em Cristo. E nós devemos, como cristãos, ter um propósito específico em nossas mentes, porque é esse o propósito para o qual fomos chamados em Cristo. Verso 5: vós sois casa espiritual, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas só é possível por intermédio de Jesus Cristo, que está sendo identificado aqui no texto, veja, como pedra angular, pedra fundamental. Nas construções do mundo antigo, se tinha a pedra angular, ou a pedra principal, chamada de pedra fundamental. Era uma pedra que se colocava no canto, que unia duas paredes e formava justamente esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. E aí isso unia duas paredes e dava firmeza à casa para continuar o seu crescimento, para continuar o seu desenvolvimento, para que essa casa não desmoronasse. E isso fazia parte das construções do mundo antigo. E aí Cristo está sendo identificado como essa pedra, que dá sustento à casa e que permite que essa casa seja construída com firmeza, com uma estrutura bem sólida, bem firme. E aí isso é chamada de pedra angular, principal. E aí Pedro diz assim: chegando-vos a ele a pedra. Mas que pedra é essa? Essa pedra é aquela que está profetizada na Escritura, verso 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. E quem é essa pedra? Essa pedra é uma pedra eleita e muito preciosa. Sabe por quê? Você construiria uma casa sem fundamento? Você construiria uma casa de andar sem base? Então essa pedra é preciosa. E quem nela crê
não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, os que credes, é a preciosidade, é onde a nossa vida está sendo edificada, construída, aonde estamos crescendo, mas com firmeza. Mas essa pedra ela tem dois propósitos: para o descrente, para quem não crê. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. A ideia aqui é de que os construtores pegaram a pedra fundamental, que se coloca no canto entre duas paredes e forma um ângulo de 90, avaliaram, olharam e disseram assim: não, presta não quero não, tire. Aí Pedro diz: essa pedra é Cristo. Essa pedra é Cristo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E Pedro aqui está citando Isaías 28. Depois você lê Isaías 28. É um texto onde a nação de Israel chega a uma situação extrema de desobediência e de distância da vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Os líderes da nação fazem uma aliança, diz o profeta, com a mentira e com a morte, para prometer salvação ao povo. Aí o profeta diz assim: por conta dessa cegueira deles, a palavra de Deus se tornou mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Ou seja, eles não conseguiram mais ver Cristo. Não conseguiram mais. É como disse Cristo a eles: olha, quando a lei é lida hoje na sinagoga, até hoje está posto o véu sobre eles. Porque eles não conseguem mais ver Cristo. Eles leem a palavra, eles leem os profetas, os salmos. Cristo é pregado a eles, mas eles não conseguem ver Cristo. Não conseguem ver Cristo. Sabe o que eles conseguem ver? Não a possibilidade de uma vida cristã saudável ser construída em Cristo. O que eles conseguem enxergar é só regras, mandamentos. Não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não toque aquilo, não prove aquilo outro. Ou seja, a palavra de Deus se tornou um mandamento sobre mandamento. Mas sabe por que eles tropeçam nessa rocha que é Cristo, rocha de ofensa? Verso 8: esses são os que tropeçam na palavra, é porque primeiro eles são desobedientes. E eles também foram postos para isso. Não receberam o amor à verdade para ser salvo. Mas vós, essa pedra é leira e preciosa. Sabe por quê? Olha, porque essa pedra que vive deu vida a nós. Ou seja, ela é tanto uma pedra que vive como uma pedra que dá vida. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, verso 4. Também vós mesmos, como pedras que agora vivem, estão vivos, sois edificados, estão sendo edificados. Uma outra verdade: mas vocês são casa espiritual, vocês são sacerdócio santo, ou seja, alguém que agora oferece sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, não há mais animais, não há mais cordeirinhos, nem sangue de bode, nem sacrifício de animais. Mas como diz Cristo, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Chegou a hora. Então é essa pedra que é Cristo que está dando firmeza à igreja, sustento à igreja, crescimento na vida dos cristãos. É o fundamento que os apóstolos colocaram, e cada um de nós devemos saber como construímos a nossa vida sobre esse fundamento que é Cristo, mas sem jamais tirar o propósito para o qual fomos chamados. Qual é? Oferecer um culto agradável a Deus. Amém. Sacrifícios agradáveis a Deus. É isso que devemos fazer. Chegar
a Deus por intermédio de Jesus Cristo, para que a minha e a sua vida cumpra esse propósito para o qual fomos salvos: oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Porque a mesma pedra que edifica é a mesma pedra que faz tropeçar. A mesma pedra que dá sustento a uma casa é a mesma pedra que fez com que os construtores a rejeitaram. Não queremos essa pedra. Caia sobre nós o sangue desse homem e sobre os nossos filhos. Não queremos essa pedra. A quarta e última verdade: devemos assumir nossa responsabilidade no crescimento cristão, sabendo quem agora somos. Mais uma vez, Pedro reforça essa ideia. Nós devemos saber quem agora somos. Verso 9: vós, porém, ou seja, vocês são contrários a quem rejeitou Cristo. Vocês são contrários aos desobedientes. Vós, porém, sois primeiro raça eleita. Esse termo se referia à nação do passado, a Israel. E a palavra raça aí era alguém que descendia naturalmente de um judeu, do sangue, do nascimento natural. Mas aqui Pedro está colocando a ênfase da promessa de Deus sobre o nascimento espiritual. Vocês agora são um novo Israel, a raça eleita. E o termo eleito enfatiza a graça de Deus em salvar pecadores. Ele escolheu vocês como raça eleita. E ele reforça essa ideia no verso 10 ainda mais. Sabe por quê? Porque antes vocês não eram povo. Vocês antigamente estavam longe, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês que não tinham alcançado, agora alcançaram misericórdia. Então a primeira função é: vocês são raça eleita. Vocês devem cumprir a implicação que estava sobre o antigo Israel, raça eleita. E a segunda verdade é sacerdócio real. Irmãos, Israel não tinha uma função política no mundo. Não tinha. Leiam o Velho Testamento com essa ótica. Todas as vezes que Israel se intrometiam em questões políticas ou se unia com nações pagãs para dominar outras nações, Deus invertia as coisas. Deus colocou diante deles: coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O resultado político de vocês entre as nações é uma consequência da obediência de vocês àquilo que eu estou colocando diante de vocês. Bênção e maldição. Sabe por quê? Se me obedecerem, sempre vocês colocarão mil para correr. Vocês cuidarão pouco e tolerarão muito. Deus diz: eu vou cuidar de vocês. Mas vocês precisam ter isso em mente. Vocês têm uma função sacerdotal no mundo, de mostrar ao mundo, através da obediência de vocês, a minha glória, os meus atributos, a minha lei, a minha palavra. Como, Senhor? Vivendo como povo de propriedade exclusiva minha. É assim. A Israel tomava outro rumo político. Vamos para o Egito, né? Fazer acordo com o Egito. Vamos aos edomitas, vamos aos filisteus, fazer acordo. E Deus invertia a ordem. Até que eles foram subjugados por 70 anos. Por 70 anos. Essa mesma implicação está sobre nós. Nós temos uma função sacerdotal no mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, e salve o vosso sal, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A mesma função sacerdotal que o antigo Israel tinha é colocada sobre a vida da igreja. E essa função sacerdotal está unida à função real. Ou seja, estamos unidos a Deus que é o Rei, ou ao reino de Deus. E a esse reino buscamos como a primeira coisa de nossa vida. A esse reino dedicamos como a primeira coisa de nossa vida. Terceira verdade: nação santa também, que é reforçado pela ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva.
Mas qual o propósito disso tudo? É porque vocês serão a menina dos olhos de Deus. E aí Deus vai ficar olhando para vocês. Que coisa linda. Esse povo que eu escolhi em Cristo. Não, irmãos. O privilégio vem acompanhado de responsabilidades. Veja o final do verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, chamado eficaz. Da onde? Daquela condição bela que eu vivia. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, irmãos, todas as bênçãos de Deus, que fez com que nos tornássemos quem agora somos, povo de Deus, sacerdócio, de todos os crentes agora são sacerdotes, nação santa, tem um propósito nisso tudo. Tem um propósito em tudo isso. Olha o verbo proclamar, o mesmo verbo que é utilizado em referência ou em menção à proclamação do Evangelho. Fomos chamados para proclamar alguma coisa. O quê? O poder, a virtude, a soberania daquele que vos chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Então é saber quem somos. Isso é importantíssimo em Pedro. Ele sempre vai reforçar isso. Não éramos povo, mas agora somos, irmãos. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Estávamos longe, mas fomos tragos para perto. Estávamos distantes, ou éramos pedras que não viviam, mas agora somos pedras que vivem. Não éramos casa espiritual, mas agora sois casa espiritual. Então, é ter a consciência de quem agora somos. Somos povo de Deus. Somos uma nação santa, que deve viver sempre para Deus. E aí Pedro usa dois textos, irmãos. Como Pedro é conhecedor do Velho Testamento, ele usa Êxodo 19 e usa Isaías 43, 20. Com um propósito. Sabe por quê? Porque Êxodo 19 é justamente a ocasião em que o povo vai assumir a terra. Então, antes do povo assumir a terra, Deus está dizendo, a terra está aí. Mas antes vocês devem saber uma coisa. Ele celebra um pacto no Sinai. Sereis povo de minha propriedade, um sacerdócio real, um povo santo. Ou a tradução diz, um reino de sacerdotes. Então, entrem e possuam a terra, mas sabendo quem vocês são. Certo? Povo reino. Isaías 43, 20 já é um período bastante distante. Assumiram a terra, construíram famílias, vida social, política, econômica, pujança total. Mas só que esqueceram de quem eram. Ou esqueceram quem eram. De quem eram a quem eram. Aí o profeta rememora de novo. Reafirmação do pacto. Isaías dizendo, ou Deus usando o profeta para dizer, para rememorar: vocês são povo de propriedade exclusiva minha. Tinha esquecido. E aí Isaías é justamente essa perspectiva. Ele vai profetizar sobre os ais, juízo, vai profetizar sobre o que é o juízo, o cativeiro, e 40 em diante, Isaías 40 em diante, ele vai profetizar sobre o retorno. E no retorno, que é Isaías 43, 20, Deus reafirma o pacto. Vocês são meu povo de propriedade exclusiva. Amém. Ele traz à luz de novo, Deus dizendo, vocês são meu povo. Como ele usando o profeta Jeremias diz, eu sei que pensamento eu tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais. Mas por que isso? Porque Deus está reafirmando o pacto. Vocês são meu povo. Mas ele olha para a nação de Israel e vê à frente dela Cristo e a igreja. Então, irmãos, não esqueça quem você é.
melhor, não esqueça de quem você é. Se é que tens experimentado que o Senhor é bom.